Olá, sejam bem-vindos ao Livros Etc. Era você que ia falar. Bom, eu me chamo Leonardo Lisboa Eu me chamo Isabel Lisboa. e no vídeo de hoje nós iremos comentar um assunto importantíssimo que parou o Brasil, o mundo e até mesmo a própria globo terrestre. Big Brother Brasil 21. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeo aqui praticamente toda a semana. E na descrição também aqui do vídeo estão as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, onde lá, tanto eu quanto a minha esposa, fazemos um trabalho interessantíssimo e convidamos, claro, vocês a nos acompanharem lá na outra rede social, no Instagram. Acho que é isso, né? Avisos paroquiais. Lembrando que os vídeos, a gente está produzindo vídeos agora 4 verdade. vezes por semana. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. E assista os outros vídeos a cada dia da semana. Nós temos um objetivo aí, então você pode voltar lá dentro do canal que você vai ver as playlists que a gente tem. Perfeito. Então é isso. Vamos agora falar desse assunto extremamente relevante que, antes que você diga que a culpa não é sua, fui eu que sugeri falar sobre isso. Ainda bem que você já fez isso. Porque eu tô vendo, eu tenho produzido, conteúdo no Instagram falando, quando eu comentei alguma coisa sobre o Big Brother, o pessoal ficou empolvoroso, super empolgado em falar sobre isso, né? É o assunto que tá em voga, se você for nas redes sociais, só se fala em Big Brother. Exatamente. Mas qual é o ponto, qual foi o objetivo da gente a trazer esse assunto aqui no canal literário, né? É realmente fazer uma reflexão. Qual é o mundo que os progressistas querem? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ver um pequeno experimento social do que vai ser um futuro ansiado e almejado pelos progressistas, né? Do modo como eles se comportam, de como... a gente vai fazer essas reflexões ao longo do vídeo, mas de como esse conceito de empatia generalizada por uma classe, por um grupo, não se sustenta na realidade, né? Porque a gente gosta de pessoas, indivíduos, e não de um grupo como um todo. Né? Quando você chega e fala... Se apenas numa casa com 14, 15 pessoas tá virando esse escarcéu, esse inferno de Dante, imagine isso ampliado para milhares e milhões de pessoas no mundo todo. Exatamente. E quando você fala assim, eu apoio, defendo os negros são muito legais. Beleza, aí você tá colocando no bolo um monte de negro que também é criminoso, que também é desprezível, que também é uma pessoa que deve estar separada da sociedade. A mesma coisa quando você fala, todas as mulheres são maravilhosas e os homens são maus. Você tá demonizando todos os homens e ignorando os homens bons. Então, a gente realmente consegue ver ali, obviamente a gente sabe que isso está dando muita audiência para a Globo, né, que muito sabidamente soube pegar aí uma discussão que está muito em voga, que é essa pauta progressista. Nas redes sociais especialmente, né? Twitter, exatamente, Facebook, versus conservadorismo, Instagram. versus cristianismo, e trazer isso para dentro de um reality show. Mas é muito interessante você ver, se você não quiser assistir, eu também não assisto, mas só de você acompanhar algumas discussões levantadas no Instagram, você já consegue ver como o negócio é, assim, esquizofrênico. Então, a gente vai comentar algumas coisas que aconteceram. Dois momentos que nos chamaram a atenção e, de certa forma, foi nós, tanto eu quanto a Isabel, vimos, como ela mesma falou. A única forma de você fugir do BBB é se você usar aquela ferramenta que tem em algumas redes sociais. Eu não sei se tem no Instagram, eu sei que no Twitter e no Facebook tem, que é você hide words. Você pode esconder algumas palavras-chave e aquelas postagens relacionadas àquele assunto não aparecem na sua timeline. Essa é a única forma de você fugir do BBB. Ainda por cima, a própria sociedade comenta sobre isso nos mais variados lugares. Mas antes, Isabel, se você me permite, só para fazer um link com o canal Livros e etc., pode não parecer, mas o BBB, o Big Brother Brasil, tem uma origem, tem uma gênese literária que muitas pessoas não conhecem. Inclusive eu falei sobre isso lá no Instagram. Foi uma postagem que fez um sucesso, assim, mais do que eu esperava, né? Porque pouquíssimas pessoas atentam que o termo Big Brother surge justamente nessa obra literária do escritor chamado George Orwell, que é um pseudônimo, o nome dele original, o nome dele oficial, né? O Eric Arthur Blair, que lançou na sua obra 1984 justamente o termo O Grande Irmão, na tradução literal Big Brother. É isso, que em brevíssimas palavras é justamente um estado totalitário que tudo vê e que tudo comanda aqui na sociedade distópica apresentada a nós pelo George Orwell, que apesar de ser um socialista muito mais ligado à linha trotskista, certamente nessa sua obra que acabou erigindo o seu nome a um dos grandes gênios da literatura universal, ele nos dá, certamente aqui nessa sua obra, lançada em 1948, por isso justamente esse trocadilho, 1984, que é onde se passa a história aqui, o enredo principal. É óbvio que a gente vai falar sobre o livro em si, mas apenas para vocês compreenderem que, de forma alguma, esse é um vídeo solto, que não tem conexão nenhuma
com a literatura. Fica sempre clara a recomendação para vocês conhecerem essa obra fantástica e a Revolução dos Bichos também pelo mesmo autor. Quem sabe no futuro, né, Isabel, a gente pode até comentar sobre isso num vídeo mais detalhado sobre os ensinamentos que o George Orwell nos convida a fazer. Mas só para vocês entenderem que está relacionado com literatura. Big Brother, literatura, a lógica é bem parecida, né? Essa conexão. Essa questão de estar todo mundo sendo vigiado o tempo todo e terem algumas provas que vão desafiando as pessoas, vão motivando e minando ali a estabilidade emocional das pessoas, criando provas que colocam uns contra os outros, né? E a gente vê isso acontecendo no livro e o reality show funciona do mesmo modo. Bom, agora vamos às reflexões do que aconteceu ao longo dessa semana. Dois fatos. Não vejo a hora. Estou ansiosíssimo para isso. Estou aqui só para Veja, botar uma roupa nova. O objetivo desse vídeo não é trazer as fofocas do Big Brother, tá? Que deixa isso bem claro. Não é. Isso que era. É fazer uma reflexão, fazer com que você compreenda essas coisas que a gente sempre fala aqui. Né? O quanto ideologias podem ser extremamente perigosas para a sociedade como um todo. E as pessoas muitas vezes subestimam e acham que é uma mera questão de eu gosto de azul, eu gosto de rosa, e esse é meu gosto. Né? Não é simplesmente uma questão de gosto. Aquilo pode, de fato, modificar permanentemente a sociedade. Aquilo pode se tornar um regime totalitário. Né? Então, é justamente por isso que é importante dar essa relevância ao que está acontecendo. O pensamento totalitário, a essas ideologias, para a gente entender no que é que pode se transformar. Né? Então, porque todas as experiências totalitárias começaram em pequenos grupos, né? Ninguém começou instaurando um regime totalitário da noite para o dia com milhares e milhões de pessoas aderindo à causa. Começa justamente nessas pequenas pautas, né? E como bem falou você, Isabel, eu acredito que talvez isso tenha se passado... pouquíssimas pessoas atentaram a isso. Né? Talvez o diretor da Globo, o Boninho, enfim, que organiza o Big Brother, que escolhe os participantes, tenha pensado nisso, né? A gente sabe que tem interesses pessoais e globalistas por trás de tudo isso, e o cara pensou, de que forma eu vou levar essas discussões de gênero neutro, de todos, todas, e outras pautas identitárias que estão sendo levantadas por alguns personagens desse Big Brother, se não num reality show como esse. Audiência mesmo. Sim, claro, audiência. Até porque quem não gosta do Big Brother, como a gente, por exemplo, está comentando sobre isso. Exatamente. Né? Queira ou não, a gente dá também audiência a falar do Big Brother. Exatamente. Mas vamos falar sobre os fatos que culminaram, de certa forma, no tema principal desse vídeo. Primeiro, situação do Fiuk, né? O filho lá do filho bastardo do Fábio Júnior. A situação, para quem quem tá totalmente por fora, é que teve uma prova de maquiagens, teve uma série de maquiagens lá, não é isso? Na verdade, chegou um kit de maquiagem. Da Avon, né? Patrocinadora do e aí os homens resolveram se maquiar, né, por brincadeira, e o Fiuk também estava junto desse pessoal. E daí veio a Lumena, que é uma das participantes, que é antropóloga, se não estiver enganada, ativista do movimento negro, e, enfim, de estrada já de muitos anos. E aí ela disse, olha, isso que vocês estão fazendo é transfobia. Vocês não podem se maquiar, porque vocês estão zombando dos transexuais. E isso é um desrespeito, porque transexuais são mortos a cada 5 minutos no Brasil. Porque o Brasil é o país que mais mata transexuais. O Brasil é o país e que toda mais essa mata narrativa que esses grupos identitários usam. Isso é extremamente preconceituoso, vocês não podem fazer isso. Agora veja o seguinte, tem um negócio chamado, dentro do feminismo, que elas chamam de masculinidade frágil, que é aquele homem que é machão, macho alfa, e não aceita nada que seja mais feminino, porque acredita que aquilo é inferior. O que ele vai ser inferiorizado ou visto como homossexual se ele se render àquilo. Assim definem as feministas a masculinidade frágil. Ou seja, se o cara é machão e aí você dá uma camisa cor-de-rosa pra ele, diz, não, isso aí eu não vou vestir porque é coisa de mulherzinha. E no mesmo modo em relação à maquiagem. Não vai nunca passar maquiagem o cara porque ele tem masculinidade frágil, mas não, isso aí é coisa de mulher. E esse tipo de homem é tremendamente criticado no movimento feminista como um homem de masculinidade frágil, um homem que vê características femininas como inferiores. Agora veja, se a situação é oposta, se uma das meninas ou de repente um dos caras diz assim, vamos aqui, passa aqui todo mundo, dos homens, maquiagem, e aí um deles, só bastava um, dissesse assim, não quero isso não porque isso é coisa de mulher, eu não quero maquiar, porque maquiagem é coisa de mulher e eu sou homem, e eu não vou com esse negócio de mulher. O cara também seria achincalhado por essa mesma mulher que foi lá e disse que era transfobia. Porque, o simples ato de se maquiar. E é importante aqui pontuar, Isabel, você falando, eu me lembrei do seguinte. Aqui em Aracaju, a gente mora em Sergipe, eu acredito que é o estado, no caso, da federação, e eu acredito que talvez essa tradição exista nos mais variados lugares do mundo, carnaval. Digo eu. Não apenas o carnaval, mas aqui tem uma chamada pelada...
a pelada da Maria, do João, uma coisa assim. Que é um futebol que acontece uma vez por ano, onde os homens se vestem de mulheres, né? Quer dizer, o futebol masculino e tal, só que é jogado com homens vestindo roupas de mulheres. E é a maior diversão, assim. Aqui, acredito eu que em alguns outros estados do Brasil, em algumas outras regiões, também existe essa prática, vamos assim dizer, né? Que é divertimento, que está ligado à cultura, né? O próprio carnaval é certamente um momento de extravasão, onde muitos homens se aproveitam, não, utilizam justamente desse período festivo para se vestirem de mulher, né? Aí eu lhe pergunto, tá, tudo bem, se os homens não podem se maquiar porque é transfobia, então vamos acabar com o carnaval, vamos acabar com essas peladas ou com esses futebols, essas partidas de futebol que acontecem nos mais variados lugares, porque você não pode usar o argumento para um e não usar o argumento para o outro. Então percebo o que Isabel está justamente tentando trazer aqui, né? Acredito eu, né, meu amor? Que é justamente a periculosidade desse discurso. Eles estariam errados nessa situação de um jeito ou de outro, se eles quisessem se maquiar ou não. Mas o ponto não é tanto o que aconteceu. Não, o pior foi a postura vergonhosa do Fiuk. Então, o ponto é assim, mostrar como é relativista a moral progressista, como não faz sentido, não tem lógica, e posteriormente o Fiuk ficou chocado, ficou arrasado com aquilo. Na verdade, a gente sabe que a questão dele era que ele tinha medo de ser cancelado, estava pensando talvez na carreira dele, e aí ele devia estar pensando, caramba, lá fora o pessoal deve estar me xingando porque eu fiz isso, porque eu fui transfóbico. Inclusive vazou notícias de que ele, antes de entrar no BBB, né? Ele fez aulas. Isso, ele fez aulas sobre empoderamento e a professora veio a público e meio que jogou a merda no ventilador. Ou seja, tudo indica, né? Encontraram um print antigo dessa pessoa. Que ele estava aprendendo sobre isso e tal, então talvez aí ele tenha... Ele se preparou realmente para entrar no Big Brother, para destapar de todo esse discurso, para não ser cancelado. E não conseguiu, e logo no primeiro dia foi isso que aconteceu, né? Mas o ponto depois disso, né, ele ficou muito triste, muito abalado e preocupado com esse medo de ser cancelado, e ele falou lá, né, a culpa de tudo isso que acontece, as pessoas que são agredidas, as pessoas que são machucadas, a culpa é de nós, homens brancos, heterossexuais, homens cis, somos nós que agredimos, somos nós que ofendemos, que somos preconceituosos. E, tipo, a cena é hilária, a cena dele falando. É hilário, assim, pra não dizer que não seja digna de pena, né? Como é que o homem consegue se rebaixar ao nível dele pedir desculpa por ser homem, sabe? Ele não tá pedindo desculpa por uma coisa que ele fez. Ele tá pedindo desculpa por todos os homens brancos da Terra que são daquele jeito. Como se alguém tivesse erigido ele para aquela posição, né? Como fez com Isabel, direito né? ele tem de falar em nome dos homens brancos, o né? vídeo é tão bizonho e bizarro, se me permite usar essas duas expressões, que são sinônimas, que os indivíduos que estão ao redor, que são os homens brancos, héteros, cis, todos eles ficam calados. Quer dizer, eu acho que eles ficaram calados assim, de tão chocados que eles ficaram. Não, acho que não, são bunda moles também. Porque eu falei isso a vocês, se eu tô naquele lugar, tá, eu sou negro, segundo o IBGE e tudo mais, se eu tô naquele lugar, eu sou o primeiro a dar um esporro e um tapa na cara, quer dizer, eu ia ser expulso, mas eu ia falar, meu filho, fale por você. Se você é um cara hétero, branco, cis e você tratou mal as mulheres, fale por você. Eu, Leonardo, Lisboa, nunca fiz isso não. E se eu tiver feito, que eu pague pelo crime, ou pelo perjúrio, ou pela cara de informação que eu tenha feito com qualquer mulher. Aí, veja, né, essa masculinidade frágil que você falou, ela meio que acaba contaminando no sentido de que os próprios homens em si, por exemplo, os outros homens que estavam ali ao redor do Fiuk, que mesmo que nunca tenham feito nada de errado contra as mulheres, tratado as mulheres de maneira honrosa, como elas merecem ser tratadas, eles meio que sentem-se acuados e eles simplesmente ficam calados. E deixam o Fiuk bostejar pela boca e falar aquela besteira como se nada tivesse acontecendo. Culpabiliza todo homem, né? Até o Leandro Narlock escreveu um artigo sobre isso no Gazeta do Povo, ele disse, olha, se Fiuk realmente tivesse preocupado com os grupos de minorias, ele cederia o lugar dele para alguém que fosse desfavorecido, um pobre, um negro. Peraí, não é empatia? Mas vocês veem que o negócio fica só no campo das ideias, né? Eu tenho empatia com os negros, com os pobres, mas só nas ideias, porque na prática, cadê? Por que ele não dá a vaga dele, então, para concorrer a 1 milhão para um pobre de favela, que seja que esteja numa situação desfavorecida, né? Porque ele não precisava, teoricamente, estar ali. A não ser se para aprender a aparecer novamente na mídia. Aí, antes de a gente entrar no segundo tópico, esse vídeo vai ficar bom, enfim. Durante esse momento, a antropóloga lá empoderada vai ensinar ele a linguagem neutra, não sei o que, todes, que é outra bizonhice perpetrada e divulgada por esses grupos identitários. Aqui eu falo, nem preciso usar argumentos religiosos, como muitas pessoas gostam de se referir a nós católicos. Você só tem argumentos religiosos. Não, é argumento meramente linguístico. Não existe excepcionalidade na gramática da língua portuguesa para essa tal absurdidade do gênero
neutro é gênero masculino, gênero feminino, o que existe são alguns substantivos biformes, que tanto servem para o masculino quanto para o feminismo. Mas não existe. E por favor, se você está me assistindo, não caia nesse discurso empoderado de que para ser inclusivo, você precisa sacrificar a gramática, a norma na língua portuguesa, pois se assim o fizermos, estaremos jogando na lata da história justamente os grandes gramáticos, os grandes linguísticas da língua portuguesa. Inclusive, bem lembrado. Justamente, a ideia da ideologia de gênero, do pronome neutro na linguagem, ela é trazida não porque é para incluir os transexuais, mas é para moldar a forma que a gente enxerga, interpreta o mundo e pensa. Porque aqui no próprio livro do George Orwell se fala sobre a nova língua, a nova forma de cada vez vão sendo criadas novas expressões, novas formas de falar, e a gente percebe isso. Basta você ler, pegue um TCC atual do progressismo, uma pauta feminista ou de movimento negro, e leia depois um TCC de 4 anos atrás. Você vai ver como vai ter muitas novas palavras que foram criadas, o tempo todo são criadas novas palavras. E é praticamente que um dialeto próprio ali naquele meio. E nós, pessoas normais, né, que não estamos, digamos, inseridos ali no ambiente da academia, precisamos nos adaptar. E com isso, quando a gente molda a nossa linguagem, a gente molda a forma que a gente enxerga o mundo e se limita cada vez mais, né? Porque se eu não posso passar lá que é homem e mulher, aí vai passar um tempo que eu vou realmente duvidar de que existem homem e mulher. Né? De que todo mundo é todo mundo, quem quiser ser, existe esse negócio de gênero fluido. Enfim. A primeira dominação começa justamente pela língua. A língua tem um poder exorbitante justamente no controle mental das pessoas. E o George Orwell já percebeu isso lá em 1947, o livro foi publicado em 1948, como bem Isabel pontuou na questão da nova língua. Além disso, uma outra parte, Isabel, que é válido pontuar, ainda, claro, fazendo referência a essa obra, que se você não leu, por favor, leia, a gente vai deixar aqui na descrição o link desse livro na Amazon, caso você queira adquiri-lo. A nova língua no livro tem um caráter reducionista intelectual, no sentido de que, como as palavras vão sendo juntadas umas com as outras, a cada edição nova do dicionário da nova língua, os personagens do livro vão meio que celebrando, porque é menos palavras para eles aprenderem, menos palavras para eles se pronunciarem e escreverem. Então, de certa forma, isso pode parecer um tanto quanto utópico, mas caminha-se nesse sentido. Sim. Não, vamos mudar a língua, vamos diminuir, vamos juntar as coisas. Porque se você diz que não tem homem e mulher, automaticamente você cria apenas um gênero, por exemplo, um gênero fluido, como alguns grupos identitários levantam essa bandeira, você justamente acaba por simplificar cada vez mais justamente o pensamento e, de certa forma, acaba por guiar as pessoas aquilo que você acredita que é justamente a forma como deve ser a sociedade. Então, assim, é perigosíssimo. Eu falo isso como linguista por formação. Não caia de forma alguma nesse discurso que, por mais empoderado que possa parecer, carrega justamente essa sanha autoritária e coletivista de justamente reduzir o indivíduo cada vez mais, né, Isabel? Tanto no campo espiritual, no campo intelectual, quanto no campo filosófico, sociológico, enfim, nos mais variados que vocês possam imaginar. Fica a reflexão aqui, espero que vocês tenham compreendido. E aí, falando sobre essa questão de autoritarismo, né, de totalitarismo, é o que leva ao segundo acontecimento que teve lá no Big Brother, e a gente fecha esse comentário inusitado, que foi a Carol Conká. Ela é uma cantora de funk, né? Isso deu de rap. Funk. E ela sempre imprime nas suas letras um viés feminista, né? Ela descobriu aí qual é o caminho das pedras e coloca essa questão do feminismo nas músicas. Então ela entrou como uma mulher negra, empoderada, feminista, que é engajada, né? Ativa. Muito cultuada nesses meios de muito minoria. Cultuada. Muito. E de repente ela entra lá num ambiente e já nos primeiros dias ela tá agindo com xenofobia, como a menina que é nordestina, dizendo que ela representa de onde veio a cidade dela, só que fala no sentido de denegrir a moça, a Juliette, eu acho. Juliette, que é paraibana. Mas a segunda coisa que a gente queria comentar é o comportamento dela em relação a um rapaz lá, que também foi bem doido no início, falou um monte de besteira, que é o Lucas, que é negro, e por conta desse erro que ele cometeu, ela está fazendo realmente tortura psicológica com ele, né? Contra ele, na verdade. Sim. Então ela chega pra ele, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, me lembrou as cenas que eu via de comportamento nazista com os judeus. Não é exagero, não. Porque ela chegava pra ele e falava assim: você só vai almoçar quando eu disser que você vai almoçar, porque eu quero almoçar sozinha, eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero olhar pra sua cara. E aí depois ela fala pra ele: olhe pra lá, senão eu vou jogar esse copo de água na sua cara. Assim, um comportamento extremamente autoritário e que
E aí as expressões corporais deles falam muito, né? Se vocês forem olhar o vídeo, ela tá assim, toda imponente, com o peito para fora e o queixo elevado, que mostra que ela tá se sentindo superior, acima dele, né? E ele é com a cabeça baixa, cabisbaixo, deprimido, depois ele vai pro quarto e chora. Então, ela conseguiu realmente se impor sobre ele. Por quê? Não apenas sobre ele. E aí você me permite sobre fazer... todo, sobre todos. sobre Foi o que eu todo conversei mundo. com você Todo antes mundo de tem gravar medo. esse vídeo. Exatamente. Todos ali ficam com medo de questionar, justamente porque quem tá lá dentro fica tentando imaginar como é que tá a opinião externa, né? Das pessoas. Eles devem estar pensando, será que o pessoal tá concordando com ela? Então, eu não vou... bater de frente com ela. Bater de frente aqui, porque de repente eu posso ser cancelado lá fora, né? Eles ficam tentando imaginar como é que as pessoas que estão lá de fora estão interpretando. Mas vocês vejam que a dinâmica, e esse é o ponto, a dinâmica que acontece ali de dominação é a mesma dinâmica que acontece de dominação em ambientes totalitários, Exatamente. como nazismo, fascismo, comunismo. Que aquelas pessoas que não concordam com aquele pensamento vigente ou do pensamento autoritário ficam com receio de se posicionar publicamente, que é o que está acontecendo aí nesse laboratório aí de seres humanos que é, de certa forma, o Big Brother Brasil. No mundo de fora, no mundo real, eu tenho praticamente certeza e afirmo com convicção, Isabel, que tanto o Fiuk ia levar uns tapas na cara e fala, meu filho, você é marico, marico no sentido de que honre a sua hombridade, você é homem, você não pode simplesmente primeiro falar por todos os homens e tampouco pedir desculpas por simplesmente ser homem, da mesma forma que eu acredito que a Carol Conká no mundo real, seja de lá de fora, ia ter certamente alguém que ia falar, Carol Conká, você está sendo preconceituosa, está sendo ridícula, está sendo baixa, está sendo vil com uma pessoa, com o Lucas, né, que cometeu um erro sim numa das festas lá do Big Brother, mas eu acredito, né, pelo menos é o meu pensamento, acredito que Isabel há de concordar comigo, que não justifica de forma alguma esse comportamento autoritário e abusivo, praticamente psicologicamente falando, que a Carol Conká está imprimindo nos seus posicionamentos e nas suas falas em respeito ao Lucas, e o que é pior além de tudo isso é o silêncio justamente das pessoas que estão ao redor, ou seja, buscando uma aprovação social. Isso. E uma aprovação social por fazer simpatia a uma atitude que do lado de fora, certamente, como a maior parte das pessoas estão se manifestando nas redes sociais, é um posicionamento que não tem coro na sociedade. Não tem. Não tem. A própria página da Carol Conká na rede social está meio que pedindo desculpas. É isso que eu ia dizer. Criaram uma live, o brasileiro é uma raça, a gente só não domina o mundo porque a gente é muito zoeiro. Criaram uma live do Instagram dela mostrando ela perdendo seguidores, já perdeu mais de 200 mil seguidores nos últimos dias, apenas nesses últimos posicionamentos mais aguerridos e mais incisivos dela para com o outro lá, o Lucas. Não, o que eu ia dizer é que, inclusive, o feitiço está virando contra o feiticeiro, né? Porque esse pessoal tá indo lá, né, pro programa para trazer essas pautas. Eles não foram lá só para ganhar, eles foram lá para trazer pautas, para discutir racismo, discutir feminismo, etc. Não é como era antes, né? Aquela coisa que a pessoa vai lá para... a discussão básica do Big Brother era quem vai pegar quem e quem vai ganhar. Basicamente era isso, né? Os barracos que era bem melhor, né, do que isso que está acontecendo agora. A coisa era basicamente isso aí. Né? E agora, não, tem esse engajamento político. Mas o que está acontecendo é que mesmo as pessoas do meio progressista estão discordando também dessa Carol Conká. E eu tô achando interessante esse fenômeno. Porque, criaram vai acabar fazendo com que... E aí que é o ponto interessante... que de tudo isso que eu achei, vai acabar fazendo com que as pessoas percebam a loucura e a esquizofrenia que é você acreditar numa ideologia como essa, né? Que é você achar que o mundo vai ser um lugar melhor quando as pessoas tiverem que ficar o tempo todo vigiando umas às outras, e aí, novamente Big Brother, né? Vigiando umas às outras para saber se alguém tá falando uma palavra que foi ofensiva demais para um grupo, né? E aí tem essa Lumena também, que o pessoal tá brincando, falando um monte de meme na internet, dizendo assim, Lumena, vai respirar um pouco. Ela fala, como é que você pode falar em respirar se tem tantas pessoas morrendo sufocadas de Covid? O pessoal tá fazendo meme com isso, sabe? Porque assim, a menina lacra tanto o tempo todo que mesmo aqueles que são lacradores... Persona, né? Não, mesmo aqueles que são lacradores na internet estão achando demais, porque estão vendo como um negócio absurdo. Então assim, acaba sendo, de certo modo, algo positivo, porque vai trazer um alerta para as pessoas. Espero eu que as pessoas façam essa reflexão. Já está. Né, de perceberem como o negócio é insano. Na verdade, é aquela coisa, né? A maior parte desses que entraram no Big Brother eram indivíduos que viviam na sua bolha de amigos, na sua bolha intelectual, e não conheciam o mundo lá de fora. Então eles tentaram justamente imprimir aquilo que eles viviam nas suas bolhas
intelectuais ideológicas num programa que é visto pela Mariazinha, pelo Joãozinho da padaria, ou seja, por pessoas comuns, pessoas ordinárias, ordinárias no sentido comum. Gladiando tanto. Deixa eu também. só concluir aqui para não me perder, sim. Senão eu vou perder o pensamento, que isso chegou a tal nível que a própria página Quebrando o Tabu, que é uma das páginas mais empoderadas que vocês possam imaginar, criou uma campanha, cancelem um cancelamento. Quer dizer, eles mesmos agora perceberam. Aí alguém respondeu bem assim, um outro usuário respondeu bem assim, quer dizer que agora vocês querem matar o monstro que vocês mesmos alimentaram durante meses e anos. Então percebam, né? Aquela coisa do feitiço se torna contra o feiticeiro, né? Bom, eu acho que assim, reflexões sobre isso são profundas, extensas. A única coisa que é só acrescentar para a gente terminar é que eles estão se degladiando tanto justamente por isso, você falou isso, né? De que eles viviam numa bolha, ali com seu grupinho, que acreditam nas mesmas ideias, na universidade e tudo mais, e de repente eles vão para um ambiente que tem pessoas de várias crenças diferentes, e aí percebe-se que essa ideia sustentada de empatia não funciona na prática, né? Essa empatia generalizada não funciona na prática. Não se pode, como. Se você tem empatia, eu inclusive, desculpa me interromper, eu lembrei disso. Quando o professor de sala de aula presencial, era muito comum eu ver colegas meus professores, não, eu amo os alunos, que para mim é um discurso muito falso, muito falacioso. E aí os alunos, né, vendo eu falar isso, me perguntavam, e professor, o senhor ama todo mundo? Eu falei, não amo todo mundo não, eu tenho 500 alunos, se eu amar todo mundo, eu não amo ninguém. O amor, a empatia e alguns outros sentimentos, eles devem ser direcionados para as pessoas certas e não para grupos. Você não pode amar todos os negros, você não pode amar todas as mulheres, e tampouco você pode amar todos os trans. Dentro de cada uma dessas minorias, dentro de cada um desses grupos, existem pessoas que não merecem respeito, que não merecem empatia, não merecem sequer a nossa solidariedade por justamente cometerem crimes, ou serem pessoas ruins, ou serem pessoas que não merecem. Né? Então, não caiam todas as pessoas nesse argumento. Todas as pessoas são dignas de respeito, têm uma dignidade humana. Sim, claro. Independente que seja um criminoso, tem a sua dignidade humana, né? Mas existem pessoas desprezíveis em absolutamente todos os grupos. Porque a maldade não é algo inerente a um grupo, mas inerente ao próprio ser humano. Perfeito. Né? O próprio homem, ele é mau, ele tem essa inclinação ao mal, né? Então, independente de grupo, independente de opção sexual, independente de sexo, enfim, gente, eu acho que é isso, né? Bom, o vídeo certamente, o nosso planejamento inicial era ter ficado por volta de 20 minutos, eu acredito que tenha ficado talvez aí quase 40, mas assim, é um assunto que demanda uma discussão muito mais profunda do que nós fizemos aqui, mas a gente quer, acima de tudo, claro, ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Vocês concordam com a gente, com a nossa leitura, com a nossa visão? O que é que você achou desse tipo de vídeo, tá? Eu acredito, minha humilde opinião, né? Esse tipo de vídeo certamente traz muitas pessoas interessadas em ouvir o outro lado da história. Claro, se for do interesse de vocês, deixa um comentário aqui, que vez ou outra, eu não vou prometer nada. Vez ou outra, quando surgir algum fato relevante lá na casa do Big Brother Brasil, a minha esposa, sozinha, pode vir aqui conversar com vocês. Já jogou a bola pra mim, foi? Pois é, levanta essa bola aí, agora com você. Né? A gente pode conversar um pouco justamente sobre fatos que estão relacionados à própria vida em sociedade e sempre que possível, claro, fazendo uma referência à própria literatura. Afinal de contas, é certamente o objetivo aqui do canal. E a recomendação do vídeo de hoje, sem sombra de dúvidas, é de leitura o livro do George Orwell, 1984, leitura mais do que obrigatória a todas as pessoas que querem entender, que querem e desejam entender esse mundo maluco que a gente vive. É incrível e fantástico como George Orwell, na primeira metade do século XX, 1947, 48, foi tão assertivo e foi tão acertado nas suas críticas à vida e sociedade que nós temos hoje em 2021, ou seja, mais de 70 anos atrás. Acho que é isso, né, meu bem? É isso, esse vídeo é só, a gente agradece a atenção de quem ficou até o final e, novamente, se você tiver alguma sugestão a fazer, uma opinião, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente interagir e enriquecer essa discussão. Perfeito, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir, sexta-feira, sábado, já temos um outro vídeo de uma aula livre, de uma leitura política minha, e fica claro o convite a vocês a conhecer o livro, etc., mais profundamente em vários vídeos aqui e espalhar a palavra. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.